Olá, ouvintes, esse é o podcast Fórmula Full. Meu nome é Wellington Leal e a MotoGP, quando começa a chover, vira outra categoria. E eu sou o Gustavo Full e olha o Smoke na área. E meu nome é Jarbas Camargo e sai daí com essa coisa que a vitória é minha. Bom, começando já, vamos falar nos recadinhos, uma divulgação que a gente sempre faz do Instituto Igor Hoffmann, ajude uma criança a ter uma esperança, www.igorhoffmann.org.br. Se você quiser falar com a gente, nossos contatos, você pode mandar um comentário no site formulafull.wordpress.com. Tem o nosso e-mail formulafull1@gmail.com. Tem o grupo e a página no Facebook. Tem o Twitter @formulafull e o Twitter @DanielGimenez79. Tem o Instagram também com muitas fotos legais, com as montagens que o Dani faz, @formulafull. E também, se quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, mande um recadinho com o seu telefone celular em qualquer um dos nossos contatos que a gente adiciona você no Fórmula Full, no Off Top, que a gente fala sobre qualquer assunto, e no Colírio para a gente ver uma beleza feminina. Tá ok? Então vamos lá, já vamos começar aí falando da MotoGP, uma vitória, vamos dizer, icônica, surpreendente, ninguém nem imaginava. Eu acho que tem gente que até que não sabia quem que era Jack Miller. Jack Miller, australiano, campeão da Moto 3, acho que o segundo ano na categoria, conseguiu ganhar nessa chuva. E aí, ô Gustavo, o que é que você viu que você destaca nessa prova 250 da MotoGP? É uma corrida maluca, né? Ah, já no início estava com a pista relativamente úmida, né? Mas todo mundo ali se segurando, né? Tivemos uma largada tranquila, né? Sem maiores problemas, né? E logo o Rossi conseguiu se manter ali em terceiro, se não me engano, né? Para variar, ele não costuma largar muito bem. E em segundo a gente tinha qual que era mesmo, cacete. Bom, o segundo ficou o Marques, né? Que ele jogou vamos dizer assim, com campeonato, mas teve muita coisa, né, Gerbão? Teve o Dovizioso, teve o Petrucci, teve o Ian Hernandes, colombiano também, que andava só lá atrás. Ele deu umas 11 Exatamente. voltas e caiu. Cara, olha, teve de tudo nessa corrida da MotoGP. O único que sumiu e não fez nada, andou menos que o Pedrosa, foi o Lorenzo. Sim, o Lorenzo ele engatou a marcha ré na corrida, né? Então, quando eu esperava que ele ia ir para frente progressivamente na corrida, ele ficou lá, estacionou, acho que em 12º, uma coisa assim, e ficou por lá, ficou por isso mesmo, né? Com certeza, tu tinha falado do Hernandes, né? O Hernandes estava com um saco de cimento nas costas ali, pelo jeito de estar liderando a prova, né? E depois da interrupção também, né? De repente começou a apertar a chuva e acabou indo para o chão, né? Mas eu não esperava realmente, eu esperava um pouquinho mais do rendimento do Rossi, já que ele estava na frente, né? Tava conseguindo fazer a moto dele desenvolver bem, né? Eu esperava um pouquinho mais, mas enfim, chegou num ponto ali também que ele se perdeu e acabou indo pro chão também, né? Coisa bem difícil da gente ver, né? Dele cometer esses erros, até por ele estar num ritmo um pouquinho mais baixo, né? Não tá tão no fio da navalha que nem os outros pilotos, como o Pedrosa, né? E foi bem surpreendente aí o Miller conseguir ir para frente e depois se manteve e acabou levando depois da bandeira, né? Da bandeira vermelha. E Gerbão, o que é? Qual que foi o seu destaque na MotoGP? Então, eu gostei muito da corrida justamente por esses fatores, né, essas variáveis que tiveram. E foi legal ver o Miller vencendo, assim como durante a interrupção de prova, que estava sendo aquele trio italiano no pódio, esqueci o nome dos pilotos. E
Outra coisa assim que vale ressaltar foi um pouquinho de acho que foi um amadorismo, né, da equipe de narração e do comentarista achando que iam acabar a prova com menos de 50%, né, apesar de tudo, porque não seria justo com o público, né. Então, uma pena pelo Rossi caindo, diversos figurões assim, diversos estrelões caíram quando retomou a corrida, né, mas claro, acontece. E tem o dia da caça e o dia do caçador. Hoje, e esse final de semana na MotoGP foi incrível, valeu muito a pena assistir. E foi engraçado que você falou da narração. O narrador teve uma hora que ele ficou desesperado, que começou, não, tem que acabar a corrida, logo no começo da segunda parte, né? Tem que acabar a corrida, não vai sobrar ninguém em pé. Aí o Rossi caiu, aí ele ficou quieto, aí parou de cair gente. Não, pera aí, ele não ficou quieto. Não, ele ficou quieto de repetir essa aqui. Tem que parar a corrida, tem que parar a corrida. Que ele ficou num desespero, cara. Eu não sou muito fã Não. dele. O Dani que gosta dele, ele vai ficar bravo ouvindo essa parte, mas eu achei que ele falou demais. Não, eu achei que eu dou razão pra ele no sentido que a prova deveria ser interrompida logo depois, né? Porque eles interromperam com, sei lá, acho que com 2, 3 voltas antes de concluir os 50% da prova, uma coisa assim, não foi? Foi. Mas eu acho que reiniciar pra ter 3 voltas só ia ser um anticlímax total, né, cara? A proposta seria interromper com 50%, né? É, Eu acho mas que dentro dessa linha de raciocínio, assim como não chegou a ser com a Moto 2, acho que a Moto 2 não chegou a. Não, a Moto 2 encerrou com bandeira vermelha também. que a Moto 2 também. Alguém soltou no grupo que tinha que ser 2/3 da corrida completos para dar no caso, para dar os pontos inteiros. Eu não sei se 50% eles podem encerrar e dar metade dos pontos, alguma coisa do tipo. Mas tinha que ser 2/3 para ter pontuação Isso. completa. Na verdade, a cagada deles foi não ter feito essa conta de cabeça ali, ou ter estimado pelo menos, né? Com o número de voltas e o número de voltas dadas com voltas que faltavam, né? Mas de qualquer forma conseguiu dar todas as voltas. E outro fator que diferencia a MotoGP das outras categorias menores é que eles podem trocar de moto. Agora, me lembrou muito essa vitória do Jack Miller. Quem conhece a MotoGP já faz um tempinho. Tinha um outro piloto australiano lá no final dos anos 2000, Anthony West, que andava de Kawasaki, que o bicho só andava na chuva, cara. A Kawasaki era uma draga na MotoGP e ele conseguiu chegar em quinto numa chuva no GP da República Tcheca de 2008. E quando chovia, o bicho dava show. E outra coisa também, outro fator que também basta lembrar, vai complementar quase 10 anos da última vitória de uma equipe independente, que foi do Tony Elias em 2006 em Portugal, que deu um duelo emocionante com o Rossi, ganhou por milésimos do Rossi. Outros fatores também que é legal a gente lembrar nessa corrida é que muita gente, o Bretton Smith andou bem, o outro italiano, além do Dovizioso do Rossi que o Japão estava lembrando, era o Daniel Petrucci, que também Danilo Petrucci. Danilo Petrucci, Danilo, que ele outra corrida na chuva, se eu não me engano, não foi na França, acho que foi na Inglaterra, que ele andou muito bem também. Ele chegou até o pódio, foi bem legal. E o Jack Miller, ele subiu da Moto 3 para a MotoGP, bancado pela Honda. E ele mudou de equipe, mas ele continua bancado pela Honda e foi muito criticado esses 2 anos que ele tá aí na MotoGP. E ele chegou a dizer que ele prova que ele não é um idiota. Muita gente criticou ele, então ele se sentiu muito, muito rebaixado. E outra coisa que eu acho que é legal também foi que o Marques não foi por tudo ou nada. Pensou no campeonato, é um outro Marques. E o Daniel não tá aqui, mas a gente sempre lembra, pelo menos eu sempre fico marcado que o Daniel chegou a dizer que esse ano o Marques era coadjuvante, e o coadjuvante está deixando os dois protagonistas para trás, né, o Gustavo? O Dani vai ficar doido comigo, cara. Pois é, né?
Não, ele tá muito cabeça mesmo, né? Ele fez ali foi conservador, né? Ainda por cima naquela condição de pista ali já tinha ido muita gente para pro chão e ele se manteve ali no em segundo, ali sem forçar muito o ritmo, mas garantiu o feijão com arroz dele ali, né? E a gente sabe que isso aí faz uma diferença enorme, né? Em vez de correr um risco de cair. E a moto do Miller também estava muito bem acertada ali para chuva também, né? Não valeria o risco pro o Pedrosa, não, já confundi de novo. O, O o Marques. Marques apertar demais ali e botar tudo a perder. E com certeza ele já tá com a cabeça no campeonato, né? Ele vem se comportando muito bem ali nesse sentido, né? Todo mundo quando o Jack Miller passou o Mark Marques, que foi no fortes mesmo, foi em cima, foi batendo carenagem. E depois ele abriu um pouquinho, a pista secando, e a gente imaginando quando que o Marques vai pra cima. Será que o peso de estar liderando o Jack Miller vai errar e vai cair? E até pela ultrapassagem, né? Eu acho que o próprio Marques já tem uma noção, né? Um piloto ali de uma equipe, como é que se diz mesmo? É que é oficial, né? Sim, ele é uma equipe oficial. O do Marques Ma- é. não, tô dizendo o Miller. O A Miller, o equipe. Miller, ele é da marca VDS, mas ele meio que desceu, porque ele era da Sim, LRC e ele ok, mas a equipe dele é bem uma equipe pequenininha. satélite, não é? Satélite bem pequeno até. Pois é, então. Aí ele tem essa condição. Ele viu que o cara já entrou rasgando pra ultrapassar ele. Por que que ele vai botar a perder? Porque o cara realmente, o Miller não tinha nada a perder. Ali era uma vitória que pra ele ia ter um peso de campeonato, assim como teve. Então ele teve uma posição bem esperta assim na parte dele, né? Ele Não, viu que não ia dar. eu só tava imaginando que assim, a pista ia melhorando e gradativamente o Marques ia melhorando até pela moto dele e ele passaria o Jack Miller facilmente. Mas o Jack Miller andou bem, andou no ritmo e teve cabeça. Olha, Sim. eu acho que como ele é contratado da Honda, não sei não, cara. Eles podem até mudar de ideia e botar esse moleque na oficial junto com o Marques, porque Se não tiver tudo acertado já, né? porque o Pedrosa, olha, não sai mais nada desse mato, não, viu? E, e uma coisa também que eu fiquei com muita pena foi do colombiano, né? O colombiano tava indo muito bem. Tava bem Tu viu que ele demais. abriu? Abriu, nossa senhora. Na primeira Ele parte tava, foi. Só deu o Hernandes. ele tava torcendo o cabo ali, por isso que ele acabou caindo também, né? Não soube administrar um pouco a situação, né? É. Bom, quem vê o resultado oficial e vai ver o Ione Hernandes atrás, não vai saber o que aconteceu. Só vendo. Bom, vamos lá. Vou passar aqui a classificação oficial. Jack Miller venceu com 22 minutos, 17 segundos, com Mark Marques a 2 segundos, Scott Redding em terceiro a 5 segundos, com Paul Espargaró a 9 segundos, Iannone a 17 em quinto, Barberá em sexto a 18 segundos, Lavert em sétimo, Lorenzo, o último do que não caiu foi Lorenzo em décimo. Ô Lorenzo, tudo bem, né? Fazer o Dá pra quê? dizer que ele foi conservador? Olha, Ou eu acho que ele falou que estava próximo de desistir. Ele só não desistiu porque não estava lá na pista, entendeu? a pista tá molhada, não brinco mais. Eu não sei se foi desculpa, ele falou que ele não sentia firmeza no pneu da frente, entendeu? E queira assim, queira não, quem já andou de moto, cara, se você não tem firme, se você não confia na moto, você anda sempre devagar. Ainda mais uma velocidade que os caras andam, né? Então, mas foi patético, cara. Eu acho que ele mesmo admite que foi patético. Bom, classificação: Mark 145 pontos, à frente do Lorenzo com 121 pontos, 24 pontos na frente. Valentino Rossi 103 pontos, 42 pontos atrás. Dani Pedrosa com 86, Maverick Vinhales com 79 e o Paulo Espargaró em sexto com 72.
Uma notícia também, o Alex Espargaró, que foi mandado embora da Suzuki, o pessoal não quer mais ficar com ele, dispensaram ele. Ele já acertou com a Aprilia para 2017 e 2018. Mais alguma coisa assim para falar da MotoGP, pessoal? Jarbão? Por enquanto não, né? Quem sabe temos só mais algumas corridas, mais algumas na chuva aí para dar esse tempero, né? Deixar ainda mais emocionante. É isso aí, torcer para tirar um pouquinho dessa vantagem do Marcos, senão o campeonato perde a graça. Mais alguma Embolar coisa? todo mundo. Isso, mais alguma coisa, ô Gustavo, para falar da MotoGP? Vamos em frente. Bora lá para Stock Car, que eu não Próxima assisti. etapa. Próxima etapa, desculpa. Sachsenring, na Alemanha, dia 17. No leste da Alemanha ali, na parte onde que é a Alemanha Oriental, aquela pista com um monte de curva para a direita. O Pedrosa ia muito bem lá, né? Vamos ver se ele vai andar bem. Vamos ficar ligado. A gente vai ver quando tiver a corrida, não se preocupem. Daqui a 3 semanas. 3 semanas, é isso aí. Vamos curtir o verão europeu um pouquinho. Bom, vamos para Stock Car. Stock Car que teve uma etapa agora, foi em Tarumã, no Rio Grande do Sul. A primeira corrida teve a vitória do Max Wilson, né? Teve uma boa atuação do Felipe Fraga. O Rubinho também deu uns probleminhas. O que você pode pontuar aí, Gustavo, da corrida? Olha, ambas as corridas foram bem movimentadas, tá? Mas a primeira a gente não teve tanta ação quanto na segunda. Na primeira teve, eu acho que eu sou obrigado a concordar, embora não goste, né? Aquela chicane ali que fizeram antes da curva do laço, né? Que seria a curva 3, ajudou bastante nesse sentido, né? Porque a gente ficou muito homogêneo a coisa, né? Conseguiram juntar bastante os pelotões, teve brigas ali que era de não tirar o olho mesmo ali, que teve uma situação ali mais pro final da prova ali que o Rubinho estava em terceiro, aliás, digamos que do meio pro final da prova, né? O Rubinho estava em terceiro e ele começou a segurar o terceiro ou quarto, e começou a segurar o pelotão, o pessoal que estava atrás, e começou a formar uma fila atrás dele, e foi que no final ele acabou o pessoal começou a passar e tal, e aí no final ele tomou uma cacetada por trás até do Rafael Suzuki, que por consequência disso e de um enrosco que ele teve também, nessa chicane, que na verdade eu vejo como não ser culpa dele, né? Porque nesse primeiro evento que aconteceu com o Rafael Suzuki, ele estava, acho que muito para trás, e tinha o carro que rodou foi uma reação em cadeia que bateu um na traseira do outro e acabou fazendo o carro, acho que do Valdeno, girar, né? Tirou ele da disputa, o carro ficou virado ao contrário. Mas foi uma sequência, aquelas coisas típicas de freada de primeira volta, né, vamos dizer assim. E ele estava mais para trás e acabou tomando a punição. Eu acredito que não era coisa de corrida. Mas aí teve esse segundo toque, realmente ali o Rubinho estava disputando com o Sérgio Jimenez, né, a curva do laço, ele entrou, forçou um pouquinho a barra, porque o Rubinho estava segurando mesmo, né, eu acho que estava no final do pneu, né, e ele se espremeu para a parte interna e obrigou o Rubinho a dar uma espalhada, e quando ele passou o Rubinho e ele desceu para fechar a porta, o Suzuki já estava vindo embalado e pegou em cheio a roda traseira do carro do Rubinho. A suspensão foi para o espaço, né? Torceu completamente ali, não chegou a cair a roda, mas ficou torcida, né? Ele foi para o box ali com o carro todo torto, e o Rafael conseguiu seguir, só que ele tomou duas punições, né? Ele já tinha tomado uma punição de 20 segundos pela pancada do Rubinho, e depois saiu o veredito desse incidente aí na chicane, e acabaram excluindo ele da prova. Na primeira prova a gente ainda teve o Ricardo Zonta fora do grid, né? Fora da primeira corrida, por
por causa que ele teve problema de um motor ter estourado aí no warm-up, se não me engano, que eles tiveram que substituir o motor no intervalo da primeira para a segunda prova para conseguir largar na segunda corrida. Na segunda corrida... Gustavo, Oi. só falar também, eu consegui dar uma zapeada, cara, e o Fraga passou o Rubinho de uma forma linda, né, cara? Ele que foi o segundo colocado na primeira prova. Ele passou 2 carros na reta principal. Nossa, foi demais. E aqui dando a classificação da primeira corrida, ele chegou mais perto do Max Wilson. O Marcos Gomes, provavelmente que foi prejudicado pelo Rubinho segurando, chegou 12 segundos atrás do Max Wilson. Bom, o Fraga ele estava muito forte. Ele estava muito forte mesmo. E eu diria que se ele tivesse um pouquinho mais de algumas voltas a mais ali, talvez ele teria passado o Max ali. O Max estava pilotando, estava num dia muito bom mesmo, o carro estava muito bem acertado, né? E os dois, para falar bem a verdade, estavam muito bem sincronizados ali com a pista, né? O Fraga estava andando demais, muito melhor do que o Marcos Gomes, né? O companheiro dele, né? E foi uma disputa, uma prova muito bacana mesmo, essa primeira corrida. Eu vou dar aqui o resultado. A primeira corrida deu Max Wilson, depois o Felipe Fraga, Marcos Gomes em terceiro, Daniel Serro quarto, Valdeno Brito quinto, o Ricardo Maurício sexto, Felipe Lapenha o sétimo, o Vitor Gens oitavo, o Lucas Foreste o nono e o Sérgio Jimenez o décimo. O que acontece também, que o pessoal critica, é meio complicado, mas até os pilotos devem gostar, é que a segunda prova depende muito da primeira prova, não chega a ser uma prova diferente. Como muito piloto às vezes já faz o pit stop na primeira prova, já carrega o carro com uma vantagem competitiva para a segunda prova, quem dá tudo na primeira, na segunda é muito difícil ter um bom resultado. E aí você acaba vendo que, você fala, se for comprar os 10 primeiros da segunda prova, não tem nada a ver com os 10 primeiros da primeira prova, né, Gustavo? Ainda tem a questão de misturar o grid, né, inverter a chegada com o grid de largada da segunda prova. E casualmente nessa etapa o pessoal deixou para fazer o pit stop na segunda prova, né? Enfim, eu acho que pela questão de autonomia e pelo consumo de pneus também. E na segunda prova deu para ver que o pessoal foi bem mais agressivo, né? Na largada foi interessante porque teve o grid, né? Enfim, normal ali formação normal do grid de largada e tinha em torno de 5 carros largando de box, né? Então tu via a tomada da televisão, né, que é geralmente da curva 2, então pega a curva 1 ali, todo o trecho, mais a reta pequena, e logo depois deu para ver direitinho ali todo mundo vindo pela faixa da pista de rolagem ali, como se fosse uma outra largada, como se fosse uma Gran-Am, por exemplo, né, e essa segunda prova foi muito, muito disputada, tinha grupos ali de 8 carros, 12 carros brigando por posição, e em outro ponto tinha 4 carros em disputa também. Tiveram alguns toques assim, mas a gente percebeu aí que não teve nada assim de desleal, de sujo, né, por parte dos pilotos. A competitividade teve em alto nível aí e foi bem bacana aí. Então, ó, só para o pessoal ver, o resultado da segunda corrida foi Júlio Campos, Thiago Camilo, Alan Kodair, Gabriel Casagrande, Cacá Bueno em quinto, Bia Figueiredo em sexto. Faz tempo que a Bia não tem um resultado tão bom assim, acho que foi o melhor resultado dela na Stock Car. Diego Nunes em sétimo, o Zonta em oitavo e o Galídio Osman em nono, e Attila Abreu em décimo. O Júlio Campos, o Thiago Camilo e o Alan Kodair, eles abandonaram a primeira prova, eles saíram do box, né, cara? Exatamente. O Thiago Camilo, na primeira prova, ele teve um problema na direção hidráulica. Ele, inclusive, informou a equipe, né, que tinha perdido a direção hidráulica do carro, e ele tentou, ainda assim,
permanecer aí, ficou mais, eu acho que 5 voltas. Ele disse que estava impossível de dirigir sem a direção hidráulica, porque a pista exige demais, né? Tem raio muito longo, a pista de Tarumã, né? Curvas rápidas e de raios longos, né? E isso nas palavras dele mesmo. E o Galide também, que é da mesma equipe do Thiago, também teve problemas, não conseguiu concluir a prova. Esse caso aí do Zonta, né? O Zonta, a equipe trocou o motor, né? Tirou o motor que estava e teve que substituir o motor. E foi feito assim em tempo recorde. Outro também que teve um contratempo parecido, assim, em questão de substituição de peça, etc., foi o Barrichello, que depois desse toque com o Suzuki, eles tiveram que praticamente substituir toda a parte de suspensão traseira esquerda do carro, né? E tanto que o pessoal da transmissão mostrou depois que ele conseguiu arrancar para ir para a formação ali do saída do box. O pessoal comemorou muito ali, porque aquilo ali realmente foi muito apertado o tempo deles e eles conseguiram substituir ele. É, bem corrido. E o Jarbão, alguma observação da Stock Car? Então, então eu não vi absolutamente nada da Stock. Então, E que nem eu. Eu só tô aqui me deliciando com as coisas que o Gustavo falou. E essa notícia aí da suspensão do Rubinho, olha, parabéns pra equipe. Coisa de profissional que a gente tem que bater palma pra eles. Bom, classificação do campeonato, vou dar agora aqui da Stock Car. Tá abrindo aqui a classificação e com esse tipo de corrida dá muita reviravolta. Tanto que agora, ó, o Felipe Fraga, que foi segundo na primeira corrida, na segunda prova ele não classificou, ele abandonou. Ele está liderando o campeonato com 111 pontos. O Marcos Gomes, campeão ano passado, 101 pontos, que esse é o rei da regularidade. Daniel Serra, que é muito forte na equipe Red Bull, em terceiro com 86 pontos. O Attila Beu com 85 pontos. O Max Wilson com 84. Rubinho em sexto com 77. Ricardo Maurício com 75. Valdeno Brito com 76. E o Kaga Bueno em nono com 68 pontos. Olha, o negócio tá bem apertado. Se os dois primeiros vacilarem, tem uma porrada de gente vindo atrás. Tá bem disputado. E eu acho que pela falta de autódromo, essa rodada dupla ela ajudou a Stock ter mais pontuação, a piloto conseguir recuperar resultado, que antes tinha que nem a DTM, né? Um abandono custava muito e agora dá para recuperar. Próxima etapa, 17/7, em Cascavel, vai ser dobradinha de novo com a MotoGP. Então, é isso aí, o pessoal que assiste o Sport TV fica animado porque vira o canal da velocidade, né, Gustavo? Porque, não sei, provavelmente vai acabar umas 2 horas antes da corrida, né? E faz uma sequência bem bacana aí, né? Dá tempo de almoçar e ver a estoque ainda. Nem muda de canal. Bora lá, vamos para um intervalinho, pessoal. Vou botar um rock and roll aí. Se o pessoal quiser mandar sugestão. Eu acho que quem gosta do rock sempre acha que eu escolho bem. Eu escuto mais elogios do que críticas. Então vamos lá, vou botar um rock legal aí que eu nem escolhi ainda, eu escolhi na hora. Falou! Bom, estamos de volta aí. Depois da musiquinha que eu coloquei. Vamos começar falando da Indy. Will Power vence em Elkhart Lake, uma pista clássica da IndyCar, que eles não corriam fazia 15 anos, apesar que teve umas Champ Cars lá, né? Vamos lá. Isso aí é passível de discussão, mas fazia muito tempo que não tinha uma corrida da Indy lá. Uma pista muito boa. Eu acredito que é a melhor pista dos Estados Unidos, cara, da América. E o Will Power dominou. E acho que só eu. Você viu, Jarbão, a corrida não? Eu assisti sim, né? A corrida foi movimentadíssima. Uma delícia de ver. Aquela pista horrível, né? Que é o Kart Lake, né? Aprende, Bernie. E isso é o que está recuperando a Indy.
trazer de volta aquelas pistas que deram certo. Entende? Porque esse negócio aí, esses anos que eles passaram correndo nessas pistinhas de rua aí, pelo amor de Deus, né? Então, se a Indy continuar nesse ritmo, cara, ela tem tudo para voltar a ser grande de novo. Sabe? A receita é essa, é voltar onde eles deram certo. Quem sabe numa dessas aí não volta uma Laguna Seca, hein? É verdade. Isso. O Laguna Seca, o problema é conversar lá com a Mazda, né? Mas a corrida... o Power... Se a gente for falar da corrida do Power, o Power liderou de ponta a ponta e só... Vamos dizer assim, só teve um probleminha, assim, só foi meio ameaçado no final pelo Tony Kanaan. Porque teve uma bandeira amarela do dele ali, que estourou a suspensão dele ali. E ficaram muito tempo com a bandeira amarela. Se tivesse começado antes, o Tony Kanaan chegava para ameaçar o Power. E além disso, teve o Pagenaud, que também estava muito bem na corrida, mas depois da relargada ele estava em segundo. O bicho caiu, mano. Mas caiu de um jeito, cara, que... Foi embora o pneu. ele tava em segundo e terminou, acho que foi em 10º, cara. Tava tomando de todos os lados, viu? 13º. Com capacete que, pelo amor de Deus. Não, e ele deu uma impressão que quando ele colocou o pneu novo, ele ia pra cima do Power, né? Tipo, você imaginava, a narração imaginava. Mas no final das contas, foi a maior decepção, foi o Pagenaud. O Kanaan, que teve um final excelente, teve também o disputa com o Graham Rahal, que foram de tirar o fôlego ali na parte de alta, que, diga-se passagem, como diria o Neto, cara, o muro fica muito perto daquela parte de alta ali, né, cara? Parece um oval, cara. Se der uma quebra ali, cara, meu Deus do céu, é feio, ia ser feio o negócio. Eu lembro do acidente da Catherine Led. Nossa, no Kink ali, cara. Olha, foi por Deus, viu? Foi por Deus. É isso ali. Que ela foi no iniciozinho ali, né? É, logo na saída do carrossel, né? Exatamente, que tem que ter de aceleração. Ali eles fazem aquela curva de pé embaixo, né? Dependendo da pressão aerodinâmica. E depois vai embora. E o Tony Kanaan e o Graham Rahal se respeitaram. Não teve movimentação assim repentina, porque sabe que ali é perigoso. Apertava o push to pass, dava um espaciozinho, passava. A curva 3 também foi o lugar de ultrapassagem também, muito bom, né? E um negócio muito bacana nessa pista aí que deu pra ver bem, por causa das retas grandes, é que quando o piloto dá o push to pass, aparece no display ali, fica PP piscando, né? Uhum. E tu vê assim na câmera do cara que tá sendo ultrapassado, assim, vai passando o carro e o pezinho piscando ali do lado. Os dois usando o push pass e o momento certo, com o momento certo da caixa de marcha, o cara consegue passar o outro, é muito legal. E o Montoya ficou na zona do tiroteio ali, a corrida inteira. Ele, o Kimball, o Newgarden com a clavícula quebrada, com uma placa, com um pulso quebrado, andando muito bem. O Elinho também naquela zona de tiroteio ali, foi muito legal. O Ryan Monterey. O triste foi o Dixon saindo no comecinho, com um probleminha. Ele achou que até o carro ia pegar fogo, ele correu, avisou a equipe. Tá acontecendo alguma coisa. Chama o bombeiro, não tá acontecendo nada, mas ele também tava em segundo, em terceiro quando ele parou. Tava muito bem. A corrida foi disputada, um GP lindo. O público compareceu, ficou lindo aquela arquibancada cheia. Cara, olha, faz tempo que eu não vi uma corrida boa assim da Indy, viu? Olha lá, old times. Olha lá, começo dos anos 90, de deixar o Bernie Eccleston preocupado, viu? Muito legal mesmo. Pessoal no barranco ali, vendo a corrida. Legal. E o Montoya também batendo, como o Edson falou, na zona do tiroteio e batendo roda com todo mundo, né? Batendo roda, mas foi bonito, cara. Não teve nada desleal. Foi, olha, eu fiquei empolgado. É uma corrida que dá pra assistir de novo, viu? Teve brasileiro vencendo, mas foi boa, do mesmo jeito. Bom, vamos pra classificação da Indy, né? O Rossi não fez nada, coitado, né?
Acabou em 15º. O Sino Pagenot tá bem ainda, por causa das suas vitórias no começo do ano, a sua sequência. 375 pontos. O Elinho em segundo, que tá com uma regularidade boa também, tá com 301 pontos. O Will Power com essa vitória, que já soma 2 no ano, tá com 294 pontos, colado no Elinho. O Scott Dixon também é outro cara que tem mais top 10 que todo mundo, só não tem mais que o Canaã, desculpa, vendo aqui direito, em quarto, mas o Canaã ele não tem muito top 5, o Dixon tem mais. Bom, Joseph Newgarden, esse cara aí tem um futuro na Indy, o Jardim Novo, 283. O Tony Colado também, 280. Olha, o Pagenot, pelo jeito, se tiver a camisinha no lugar e não tiver corrida parecida com essa, pode tá muito bem, né? E próxima corrida, 10/7 em Iowa, ou Iowa, como você quiser. Mais alguma consideração da Índia, amigos? Segue o barco. Jarbão? Então, né, vale ressaltar que os 3 primeiros são os pilotos da Penske, e o único que está de fora do topo da tabela é o Montoya, né? E torcer pro Pagenot fazer mais umas corridas ruins aí e pro Elinho chegar junto, né? O Elinho tá precisando da primeira vitória no ano, né, cara? É verdade. Quem sabe, vai que esse ano do título, hein? Pensou? Já pensou? Faz tempo que ele não vê. O Brasil não vence na Indy, né, cara? Faz um tempinho. Bom, vamos lá. Agora. Eu acho que. Pode falar, Jamal. A última vitória de brasileiro na Indy foi a do Tony, né? Na Indy 500. Eu tô meio por fora na estatística, que eu acho que dá azar, viu? Bom, agora vamos falar da categoria mais forte dos Estados Unidos, a NASCAR, que correu em Sonoma, no Vale de Sonoma, na Califórnia, zona vinícola ali. E, cara, só ver aqueles carros descendo aquele S, ou vendo a sequência daquela câmera, vendo na subidinha ali, cara, de arrepiar, Atacando a zebra. Atacando a zebra, subindo na zebra, fingir que não tem zebra, e não tem nada. Tá passando o limite da pista, nada a ver, os cada parte vai 3. Olha, coisa linda de ver. E aí, Jarbão, fala aí, como que foi essa vitória épica do Smoke? Então, né, foi uma corrida em que muita gente apostando no especialista de misto, né, o A.J. Allmendinger, que começou muito bem, mas logo na largada, Cal Edwards deu o pulo do gato e assumiu a ponta, né, e andou muito bem. A Gibbs andou muito bem, né, e daí o grande pulo do gato mesmo foi do Tony Stewart, que vinha lá pela 13ª, 14ª posição, fez uma parada no pit, né, antes de todo mundo, ou seja, jogou os dados, né, botou a bolinha na roleta e seja o que Deus quiser, jogou numa amarela, né, veio a amarela, ele já tinha parado, os ponteiros tiveram que fazer pit, né, e o Tony assumiu a ponta. E foi aí que foi o momento épico da corrida, né? O Tony Stewart ponteando, com o Martin Truex Jr., com o Kyle Busch e Denny Hamlin embutido atrás dele. E daí o Tony segurou bem, né? Enquanto o Kyle Busch perdeu o rendimento, foi caindo, e o Martin Truex também se manteve. Mas aí o Hamlin ultrapassou o Martin Truex e foi para cima do Smoke. E aí na última volta, o Hamlin apresentou armas, né? Botou o para-choque para funcionar, deu um chega para lá e passou o Tony. Aí todo mundo já estava achando que estava tudo perdido. Eis que Denny Hamlin abre a guarda na última curva, né? E o Tony Stewart não teve dó. É aqui mesmo. Entrou, deu um chega, sai daqui, deu um chega para lá e cruzou ali em primeiro para vencer. Uma vitória muito comemorada. Eu fiquei muito feliz aqui, eu dei pulo no sofá. Cheguei para o patroa, senta aqui, você tem que ver isso aqui, olha aqui, vai passar no play daqui um pouquinho. Até ela gostou.
Então foi demais, assim, ó. Foi um final de semana sensacional, né? E o AJ Allmendinger acabou não chegando no top 5 porque por causa de um pneu descontrolado na última parada, e aí tomou um pênalti. E aí se recuperando, chegou em 15º, se eu não me engano, né? Mas uma corrida sensacional, principalmente, né, com a despedida do Tony Stewart. Vai entrar pro Chase, isso é muito bom, né? Vai que ele encerra um campeonato tetracampeão. E me diz uma coisa, Jarbão. Eu- E o Kyle Larson, cara? Eu vi que ele tava andando bem na frente, ele perdeu rendimento também. Perdeu o rendimento porque no final é quem tem mais garrafa para vender, né? E aí ele acabou ficando. Como o Kyle Busch também, surpreendentemente, acabou ficando. Buchão também, que estavam sempre na frente e acabou ficando para O trás. 78. Martin Truex também. Andou muito. A dama de azul. Chegou a liderar umas voltinhas, viu? Mas nada demais, não. Mais figuração mesmo. Apagada na corrida. Mas o Smoke foi. O Smoke deu a jogada lá e mostrou porque que não é campeão à toa, né, cara? Eu destacaria ainda que teve um quase ainda no meio da corrida aí, do Smoke mesmo, que eu acho que foi pela volta 59, e eu acho que uma relargada, que ele estava disputando ali num bolo ali com o Brad Keselowski e com o Brian Newman, e numa das curvas, na primeira descida da pista ali, eu não me lembro direito o nome da curva, enfim, que é uma curva que é feita em descida para a direita e tem um muro, tem uma área de escape e um muro que ele estreita para quase rente à linha da pista, né? A linha branca. Ah, sim. E ele veio ali disputando empurrando, espremendo o Newman contra o Keselowski, e aí eles foram para esse ponto aí. Ele acabou espalhando lá fora, quem via assim, dava para dizer que ele ia bater no muro e ia fazer um esparrame ali mas aí ele puxou, espremeu, deu ali no questão do milímetro ali, acertou todo mundo. Até foi engraçado porque depois o spotter, o chefe de equipe dele, ainda, depois que passou tudo, né? Ele largou aquele stay there. Tipo, fica aí. Fica ali. Ô Jarbão, e Ui. você acha que acabou essa história daqueles pilotos que só aparecem na NASCAR pra correr em road course, em circuito, que nem apareceu o Patrick Carpentier e tal? Que ele. Apanhou que nem um É, condenado, diga-se de passagem. acabou isso aí, É, cara. o que eu tô para dizer para você, e para quem está nos escutando aí, é que a qualidade dos regulares subiu bastante, né? Vide ano passado mesmo aí, caiu o Bush, né? Quando teve aquela dobradinha com o irmão dele, né? Com o Kurt. É, Se você olhar mesmo o top 5 dessa corrida, né? Stewart, Hamlin, todos regulares. Todos eles absolutamente regulares. Claro que o AJ poderia ter chegado nesse top 5 se não fosse a punição que ele tomou no box. Acredito que ele estaria entre os 5 primeiros. Mas a qualidade subiu bastante dos pilotos regulares. E me dizem, agora tem 11 pilotos diferentes que venceram e 10 corridas sobrando, cara. Será que a Sim. galera que tá contando. Só abrindo um parênteses, Aham. tá? Aproveitando o mesmo gancho para não deixar buraco aí no meio. Não sei se tu concorda comigo aí, Jabas, também. Eu vendo o replay dos melhores momentos, deu para sentir o seguinte, cara, que parece que eles têm um prazer enorme de guiar nesse tipo de pista, apesar da tradição deles ser oval. Porque a forma como eles atacam a zebra, a forma como a disputa, como eles encaram as disputas e tal, tu vê que para eles, de longe, né, isso aí a gente percebe, né, quem gosta, a impressão que dá é que eles deve ser assim um prazer enorme guiar numa pista como essa. Eu acredito que o carro deve ser mais moderno, tem mais equilíbrio
e não é mais aquele trambolho para andar em circuito, né, Jabão? É isso mesmo? Então, pelo que eles mostram para o público, pelo menos assim, ó, para mim, a impressão que dá é que os caras não têm rumo. Se vier misto, se vier oval, se vier short track, os caras estão guiando, sabe? É, tanto até que você não. Eu, pelo menos, nunca li piloto nenhum da NASCAR reclamar de asfalto ondulado, por exemplo. Né? A gente teve aquela etapa lá na Califórnia, né, no Auto Club, que o carro estava dando uns pulos no meio da reta. Eu não vi um piloto reclamar, sabe? Reclamar do asfalto. Então, os caras, eles, ó, onde é que vamos guiar? Em tal lugar. Senta o carro e vai, sabe? Não tem, trocando em miúdos, não tem frescura, entende? Então, os caras sentam e guiam, os caras gostam do que eles fazem. E os caras tá com zebra mesmo porque o carro é pesado, certo? Não dá para você fazer um traçado bonitinho que nem um monoposto faz. Né? Tem que jogar, tem que negociar com o peso do carro o tempo inteiro. Até que tinha zebra lá que os caras saem em duas rodas. Sim, bah, eu acho muito legal a tomada dessa mesma curva que deu o problema, que quase que o Tony Stewart bateu, que eles atacam a zebra, a dianteira direita levanta do chão e as outras três ficam acocadas assim na tração, né? Isso. É muito bacana. Aí Da descida mesmo, né? Isso. Teve um momento ali que teve um entreveiro ali, acho que era o Carl Edwards, foi o Logano foi lá fora, voltou, espremeu o Edwards, que espremeu o Dale Jr., que acabou dando no paralama dele lá e furou um pneu. Mas espremeu os três ali, senão o Logano ia ficar. Agora. E aí foi. Não, agora voltando a falar do Chase. O que você acha, cara? Com 11 pilotos vencendo e 10 corridas sobrando, você acha que vai ficar ruim pra quem tá confiando em passar nos pontos pro Chase, cara? Os que estão melhores posicionados ali, estão tão perto dos que venceram, acho que não vai ter tanto problema não. Né? Porque eu acredito que vai ter mais algumas pistas aí uma predominância de pistas de 1,5 milha, né? Onde a Gibbs tem andado bem, né? A Hendrick não fica para trás, então eu acredito que uns 2 ou 3 vencedores irão se repetir, no mínimo, se não todos. Agora, outra questão, hein? Até tô comentando aqui no site da Fox. O Dame Hamlin, ele podia ter dado um dumpzinho no Stewart, né? E ter passado, né? Ele foi meio classudo, né? Ele deixou ele meio que não fez o que o Carl Edwards fez com o Kyle Busch, né? No caso foi o seguinte, como eu falei, ele apresentou armas mais pro meio do circuito. Só que o próprio Hamilton vacilou na última curva, porque ele estava contando, ele sabia que o Tony Stewart ia mergulhar e ia vir. O que ele estava cuidando? Estava cuidando no espelho para fechar bem o lado de dentro da curva, né? Só que cuidando no espelho ele perdeu o ponto de freada e ele abriu demais. No que ele abriu demais, Tony Stewart mergulhou e deixou o carro para bater, o Hamilton ficou e ele passou. Tanto que ele comentou que ele esperava que isso ia acontecer, né? Isso mesmo. Ele não ficou chateado com o Tony Stewart porque ele sabia que isso aí ia acontecer. Guarda, né? Isso. E não só deu essa declaração para a imprensa, né, quando foi entrevistado, como também foi no Tony e cumprimentou ele pela vitória. Uma boa. Muito legal certo? Isso. Né? Então, isso. Porque o que o Tony fez com o Danny Hamlin, o Hamlin faria com o Tony para vencer. Não, e não foi nada assim controverso, né, cara? Não. Foi numa boa, foi uma disputa. Agora vamos falar de outra equipe grande, hein, cara. A Hendrick só conseguiu um top 10 com Casey Kenny em nono, hein, cara? Tá complicado, hein? No caso, a última bandeira amarela, certo? Foi a que
deu certo pro Tony Stewart, mas foi onde deu tudo errado pro Jimmy Johnson. Né? Então, Ele parou bem cedo, confiando sabe? que não ia ter bandeira amarela mais, né? Estavam acreditando nisso, só que acabou não dando certo. Né? É, é, eu acho que uma corrida no misto ela é tão imprevisível quanto uma no oval. Né? Eu, E. Vai, Gustavo. eu esperava mais do Jimmy Johnson nessa corrida aí. Não que É, ele ganhasse até, mas eu esperava que ele terminasse um pouquinho melhor, até porque ele não tem um retrospecto muito ruim nessa pista, né? Agora. é, Pode falar, Gabriel. é, né, foi o que a estratégia do crew chief. Né? Então, eles jogaram que não ia ter amarela, assim como o Stewart jogou que ia ter amarela, e teve. É. Não, não, Né? E foi isso que fez. o Jimmy Johnson já ganhou corrida assim. Eu lembro que não acredito, não sei se qual foi a pista, que ninguém acreditava que ele conseguia dar 40 voltas com aquele set de pneus, e ele conseguiu e ganhou a corrida. Exatamente, né? É o cara, né? Ele aposta e faz a estratégia e muitas vezes ganha, às vezes não ganha. Agora, que inferno astral do Clint Bowyer, hein, cara? Meu Deus do céu, o cara tá num rema-rema. Né? É Aquela só hora, um ano, mas é um rema-rema, viu? aquela hora que ele virou a chave pra tentar ligar o carro, parece que ele acendeu um incenso, né? Começou a sair fumaça de tudo que era lado do painel do carro. Aí dali um pouco morreu o carro, morreu tudo. Aí ele saiu do carro, o carro estava desengatado, começou a rolar, entrou pela janela ligeirinho, fez uma segunda ali pro carro não rolar, jogou o capacete para dentro com vontade, né? Mas é um aninho só, né? É só um aninho. Então, paciência, né? Agora, pra continuar a risada, o que houve com Spencer Gallagher e o John Westone, cara, na Truck Series? Então, vamos falar dessa Explica pro corrida. pessoal aí por que a gente tá falando dos dois, cara. Então, né? Lance de corrida, finzinho de corrida já, todo mundo com a faca nos dentes, né? A corrida da Truck foi em Gateway. Muito E boa, aí, por sinal. boa, muito boa. E aí, o pessoal se exaltou. O John Stowley e o Spencer Gallagher se acharam, bateram, rodaram. Seu John Stowley já tirou o capacete, ele ainda estava sentado no banco, né? Quando eu vi. Quando ele saiu do carro, os dois saíram do carro, os dois se pegaram, virou um WWE. Dessa não teve nem o que tu tá pensando, já foi direto, né? Não teve nem história, catou do pescoção e mandou um DDT ali, de fazer inveja a muito lutador, viu? Não teve nem história. Trocaram, vocês viram que partiu pra trocação, bateu no joelho ali pra dar uma Ah. amolecida e puf, DDT. Não, e o que que eu achei mais engraçado foi que o pessoal da pista, o pessoal de apoio, Nem botou a mão, eles, deixou rolar. eu acho que eles ficaram tão surpresos que eles não fizeram absolutamente nada. Teve que Deixaram rolar. teve que vencer no cansaço ali o Townley esbaforido, desistir da briga, porque senão ia até sei lá eu quando a briga ali. É que nem Os briga de caras cachorro, rolando. né? Só pega o balde e joga água, assim, pra ver se os dois voltam à consciência, né? É, dependendo do tamanho dos cachorros, né? Tem cachorro que você chega ali, né? O Edgar que falava isso, né? Cachorro pequeno você chega, bate os pés ali, você para na hora. Agora cachorro grande, meu, você é maluco? Nem põe a Não, mão. deixa se pegar. Uma hora para. Uma hora Alguém para. cansa. Ou morre, né? Também. Agora, você acha que Também. cabe punição a eles ou não? Olha, eu acredito que a hora que terminou a corrida chamaram os dois no caminhão. Mas eu não vi punição não, viu? Ah, eu acho que vai ter sim. Eu acho que vai ter sim, principalmente pela forma como tudo aconteceu ali, né? Porque, Deve haver. Por enquanto eu não vi. A NASCAR não se manifestou ainda. e eu diria até que o pessoal ali da pista ali meio que comeu barriga, né? Porque a obrigação deles também é evitar esse tipo de coisa, né? É. Vamos ver, né? Por causa da imagem da categoria, né? Mas sei lá, né? Mas
Mas eles gostam disso, eles gostam. É isso que eu ia falar, Né? NASCAR. Então, é isso que alivia o lado deles. Porque deu um show, deu o que falar. É, Todo mas mundo aí quer. tu pensa bem, o cara tá com patrocínio estampado no macacão lá e se rolando no chão com o outro lá, tentando Mas aí, socar mas a aí, cara do cara. mas Aí aí, cabe o patrocínio puxar a orelha e falar que não gostou, né? não, mas aí tem outro detalhe. A empresa que patrocina o John Stalin é da família dele. Assim como o patrocinador do Spencer Gallagher também é da família dele, entendeu? Então, foi tudo caseiro. Tá? Não foi assim uma mancha com o patrocinador, sabe? Ou então pelo menos eu puniria pelo ridículo, porque foi uma briga muito tosca, né? O Alisson e o outro cara lá, aquela primeira briga televisionada na NASCAR foi muito melhor, muito mais ação do que aquela ali. Parecia dois nerds brigando. Nossa senhora, que Vamos, capacete, né? vamos fazer um curso, vamos botar os caras na pista e fazer um cursinho de artes marciais, né? Pô, fazer um lutinho de boxe. Não, o West Allen ali já apresentou um wrestling mais ou menos. Se ele pegar ali um centro de treinamento da WWE, já dá uma melhorada boa, viu? Alô, Triple H, ó o contrato. Então, né? Agora, saindo do sul dos Estados Unidos, dos rednecks, das brigas, você imaginaria Nico Rosberg brigando com Lewis Hamilton na pista assim? Será que um dia a gente veria um negócio desse? Eu acho que não. Os europeus são muito frios, são muito sangue Eu, frio pra isso. eu É, acho que se acontecesse ia ser muito mais patético que o Will Ia, Stallone e o Spencer Gallagher. ia é, ser. mas já teve. É, no caso, assim, o Hamilton acho que ele é um pouquinho mais esquentadinho. Ah, mas Né? Já o Rosberg já jogou boné, hein? mas jogar um boné tem que partir pra trocação, pô. Mas não, mas Aí, é um ponto de impaciência, tô dizendo assim. Ele tem umas tradições, ele meio que estuda o budismo. Um dos símbolos dele, assim, no capacete, é um símbolo de budista tal. É difícil um budista, assim, perder a paciência, né? A gente pensa, né? Então. Mas vamos lá. só se o estresse for. Vamos falar da Fórmula 1 aí. Breaking news. Só queria dar um Opa, pitaquinho antes aqui. diga, seu espaço. Um piloto da Xfinity, um Matt Tiff, Isso. ele da Joey Gibbs, né? Ele pilota para Joey Gibbs. Ele vai ser afastado aí, vai se afastar por um tempo aí para retirada de um tumor no cérebro que foi encontrado num exame que ele foi fazer nas costas aí, num problema que ele teve. E por sorte detectaram isso a tempo e está num estágio bem inicial, então ele vai fazer a cirurgia, vai ficar afastado um tempo. E até o David Reagan vai ocupar o lugar dele no carro 18, né, na Xfinity Series. E a Joey Gibbs está contando com uma recuperação dele para em outra oportunidade voltar à ativa. E né, ele já foi substituído uma vez, né, pelo Sam Hornish Jr. nessa etapa do Iowa. Foi a etapa que o Sam Hornish venceu, né? Então, torcer pela recuperação dele para que ele volte às pistas, né? Até porque ele tinha um retrospecto bem bom aí de chegada, né? Isso. É um piloto que, digamos assim, é uma promessa, né? Dessa nova geração. E também lembrando, né, que apesar da briga aí do Unstall e do Spencer Gallagher, a vitória foi do Christopher Bell, né, venceu a etapa de Gateway. É isso aí, então. Melhoras pro piloto aí. Ainda bem que pegou bem cedinho e recuperação e volte aí e ganhe muita corrida. Voltando ao Breaking News, Mercedes foi encontrado na Mercedes um suposto truque de pressão para burlar o sistema de pressão que a Pirelli faz no grid de largada. O suposto vulgo Miguel. Isso foi mostrado pela revista alemã
Automotor 1 de Sport, com fotos dizendo que tem um dispositivo que esquenta a roda ali, a calota da roda que fica ali, a suspensão, aumentando a temperatura de modo que a pressão aumente, que imagino eu, e conforme vai a corrida diminui a temperatura e a pressão abaixe e engana, né, um pessoalzinho e tal, um miguezão, conforme for, né, conforme acontece esse dispositivo, tem algum ganho de performance. Imaginemos que seja mais no começo da corrida, um aquecimento melhor dos pneus e depois conserve melhor os pneus, tal. Não está no regulamento. A Mercedes achou um buraco. Eu acredito que é só a FIA determinar uma medição de temperatura na roda ali e manter um grau máximo. E se passar disso daí, punição. Porque também, né? Um negocinho desse aí, quem mandou não pensar antes, né, Jarbão? Então, né, Wellington, né, e Gustavo, será que acharam um dos pulos do gato ou acharam o pulo do gato nesse carro da Mercedes? Lembra? Aí o que... Não, só pra falar na pra verdade, você. Pode falar aí. na verdade, isso aí seria para corrigir, talvez, né? Não se tem certeza, mas seria para corrigir aquele problema que eles, me corrija se eu estiver errado, que eles tinham no início aí de, acho que uns 2 anos atrás, ou antes de começar a engrenar mesmo, que era um problema de aquecimento do pneu no início da corrida, em Wellington. Não tinha, tinha uma história assim, não tinha? Tinha. Isso poderia ser algo que venha a corrigir esse problema e se for pensar, talvez isso a longo prazo, digamos que eles demorassem, sei lá, 10 voltas para conseguir atingir uma temperatura, ou 5 voltas para conseguir atingir uma temperatura, e nesse meio tempo houvesse uma curva de desgaste muito grande, aí daria para dizer que eles seria o pulo do gato. Agora, para as primeiras voltas, talvez resolvesse um problema muito curto ali que não impactasse, né? Teria que ter algo relacionado a isso, eu acho, desgaste, né? Mas o que eu vou lembrar, ressaltar, é que a Fórmula 1 já tentou diminuir vantagens na história recente e também não adiantou muita coisa, não. Eu lembro dos esquemas de mapas de motores que eles travaram para segurar a Red Bull, a suspensão freak que tentaram tirar da Mercedes, não adiantou nada, quem rodou foi a Renault, quer dizer, a Lotus, que tinha o sistema mais desenvolvido. Então, sinceramente, o conjunto da Mercedes é melhor, alguma forma, e não é uma coisinha ou outra que você vai tirar e que vai desestabilizar a Mercedes. Com certeza. Se a Ferrari tivesse pau a pau, disputando 50 milésimos de segundo por uma pole, como era no tempo da Ferrari com a Renault, no tempo da McLaren com a Ferrari em 2008, aí você diria, vai mudar alguma coisa. Mas a Mercedes foi tão superior em Baku, mas tão superior, que dificilmente eles vão deixar de perder esse GP da Áustria, que é um GP que o circuito é feito para a Mercedes andar bem, entendeu? E quem sabe a gente vai ter uma disputa de Williams com Force India, entendeu? E é isso que vai acontecer. Bom, eu acho que é isso. O que você acha, Jarbão? Dá muita diferença? Então, mas é aquilo, eles estão indo aí, estão destrinchando, vamos dizer assim. Como eu falei, podem ter achado um dos pulos do gato ou achado o pulo do gato, né? Aí, claro, não vai ser nessa temporada que vai dar uma reviravolta. Mas quem sabe na próxima? Quem sabe em 2017? Né? Que comece sem esse sistema, ou que cada equipe desenvolva esse sistema, né? Que eu acredito que a FIA já vai punir, vai arrancar fora e não vai deixar ninguém desenvolver, né? Então, já tem que pensar, infelizmente a Fórmula 1 não dá para pensar em uma imediata virada em termos de domínio de campeonato, mas quem sabe a partir de hoje para 2017, até o mês de 2017, isso dá alguma diferença. Tem que torcer para que sim, e que mais equipes cheguem junto para disputar o título, né? Porque esses passeios aí ninguém mais aguenta.
verdade. Então, falando de notícia aí, vai ter o brasileiro Sérgio Sete Câmara, ele vai fazer um primeiro teste dele na Toro Rosso. Ele já fez um evento na Espanha. Será que ainda dá pra gente acreditar que algum brasileiro vai chegar na Fórmula 1? O que vocês acham? Torcer por ele? Olha, eu acho que esses testes aí é muito loteria, né? Pra dizer, pra ter uma opinião assim sobre se vai chegar ou não. Ele tem conseguido bons resultados ali no campeonato que ele tá disputando, né? Até de cabeça eu não lembro agora, me pegou com as calças na mão. Não sei se tu tem informação aí de qual que é o campeonato dele. Ele aí tá na Fórmula 3 Europeia, ele tá no segundo ano. Fórmula 3 Europeia, pois é. Volta e meia a gente escuta o pessoal falar, o Lito falar que, inclusive nesse fim de semana ele teve um resultado positivo lá, não sei se foi terceiro ou primeiro, sei lá eu. Então, né? Isso, e pelo jeito é um nome que tem mais chance aí pra chegar, né? Na Fórmula 1 mesmo. Hoje, né? O que a gente tem. Bom, pessoal, é isso aí. Terminando mais uma edição do Fórmula Full aí. Esperar que a próxima vez o Dani apareça. O bichinho tava tossindo mais que cachorro velho. Por isso que ele não participou. É isso aí. Vou dar os recadinhos aí. Só lembrar que a Fórmula 1 semana que vem na Áustria, que já tava falando. E vai ter a decisão da Fórmula E. Torcer aí pelo Lucas de Grassi lutando pelo título contra o Buemi, que já perdeu a Le Mans já, né? Ô, coitado do Buemi. Bora lá. Instituto Igor Hoffmann, vão lá doar, ajudar de alguma forma. Ajude uma criança a ter uma esperança. www.igorhoffmann com 2Ns.org.br. Entre em contato com a gente, mande um comentário no site formulafull.wordpress.com. Mande um e-mail para formulafull1gmail.com. Ache a gente no Facebook, tem a página, tem um grupo do Fórmula Full no Facebook, tem o Twitter do Fórmula Full, Twitter Fórmula Full, Fórmula_Full e Daniel Gimenez 79. O Instagram Fórmula Full. Tem um grupo do WhatsApp, mande pra gente aí o seu telefone, a gente inclui você, bater um papo com a gente aí, qualquer coisa. Tem até off-topic, tem um colírio que a gente mostra as fotos das mulheres bonitinhas dos grids. Gustavo, considerações finais? É isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar com a gente aí mais um Fórmula Full 99. E bora acompanhar aí o fim de semana de corrida, né? Fórmula 1, Áustria. E semana que vem estamos aí de novo. Jarbão. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui por estar junto com o Wellington, junto com o Gustavo. Infelizmente aí o Daniel não pôde estar com a gente, mas vai estar futuramente, com certeza, né? Muito obrigado a você que nos ouve. Indique para um amigo. E se o próximo final de semana for parecido... Ih, o Jarbão caiu, não caiu? Eu achei que era só eu. Então ele deu tchau, pessoal. Obrigado. Desculpa a falha aí. Bill Gates, você tá devendo pra gente, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal.